Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Samara, eu estou no sexto semestre de Direito. Aqui a gente vai ter tendo aula, né, de Direito Penal 4, né, que são os crimes. É uma matéria bastante extensa, mas para essa aula, especificamente, eu vou dar com relação aos direitos da dignidade sexual, né? É, Desde já eu agradeço a oportunidade, tá, pela monitoria. Eu não sei se o áudio está funcionando certinho, se o ventilador aqui do lado, que está muito quente, está funcionando, mas espero que sim, tá? Então eu vou começar a aula, eu vou desligar a câmera para eu poder falar mais tranquila, tá? E para não atrapalhar aqui. E eu vou começar a compartilhar a tela, tá bom? Tá, então vamos começar, né, a aula. Vou me apresentar de novo, eu sou Samara. Normalmente eu faço estágio na segunda vara criminal de Sumaré. Também faço estágio, vou começar a fazer o estágio no Ministério Público a partir da semana que vem. É, então, assim, é um tema que, infelizmente, eu acabo pegando bastante, né? No gabinete do juiz, a gente faz sentenças com relação a isso, eu já fiz sentenças, né, de condenação contra crime sexual, e a realidade é que muitas das vezes o crime sexual ele normalmente é contra o vulnerável, né, que é o do artigo 217 do Código Penal. Normalmente são parentes, então assim precisa, né, precisava estar legislado, né, esse tema, infelizmente. Então nós vamos começar, né, o título, né, sexto dos crimes contra a dignidade sexual, dos crimes contra a liberdade sexual. Isso, gente, é muito importante a gente prestar atenção nesses títulos, né, na hierarquia, como está escrito as normas, né? Porque normalmente, quando é questão de concurso, eles vão pedir, não referente especificamente aos crimes de dignidade sexual, mas eles vão pedir onde está tal crime. Ele protege o quê? Vai estar no título, a dignidade sexual, liberdade sexual. Então é muito importante a gente, é uma coisa que a gente passa batido, mas é muito importante a gente prestar atenção. Tá, então vamos começar. O que é o estupro? Ele está lá no artigo 217 do Código Penal, 213 do Código Penal, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos, né? E aí a gente vai ter as formas qualificadas dele, né? No parágrafo 1º, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, né? E aí, no caso, vai aumentar a pena, reclusão de 8 a 12 anos, vai aumentar aí a pena base, né? Para fins de dosimetria. E no parágrafo 2º, se da conduta resulta a morte. E aí, de novo, de 12 a 30 anos. Tá bom? E aí eu coloquei para gente aqui uma classificação doutrinária com relação a esse crime. Então, ele é um crime comum, tá? Não existe qualidade especial do autor, pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Bicomum, qualquer pessoa pode figurar tanto como sujeito ativo quanto passivo. E aqui eu coloquei uma estrelinha, porque a gente vai prestar mais atenção nesse ponto, porque existe um entendimento que não é majoritário, que ele é do Rogério Greco, tá? Mas vamos continuar. Ele é material, né? Um crime que ele precisa ter um resultado, tá? Ele precisa ser doloso, tá? Ele é um comissivo, né? E aqueles que crime consiste em agir, precisa ter uma ação, tá? De forma livre, ele não tem jeito como se ser praticado além da conjunção carnal, tá bom? Ele é instantâneo, não se consuma ao longo do tempo, né? Pode ser praticado por uma só pessoa, composto por vários atos, inclusive a tentativa é possível, tá? E ele tem bem mais de um bem jurídico tutelado, que tanto a liberdade e a integridade física da pessoa. E prestar atenção que o crime de estupro, tanto o 213 quanto o 217, são crimes, né, que estão na Lei 8.072 de 1990, né, que são crimes que estão na Lei dos Crimes Hediondos, ou seja, eles têm como consequência a,
a mesma coisa dos crimes hediondos, que é insuscetível de graça, anistia, indulto e fiança. Inclusive, prestar atenção na forma tentada, porque isso normalmente cai muito em concurso. Se o crime hediondo na forma tentada é possível. E é possível, tá bom? E aí, a gente coloquei aqui que a gente vai preenchendo ao longo, tá bom? E aí, a gente tem assim, o sujeito ativo desse crime, ele pode ser qualquer pessoa, tá? Por isso que ele é comum, comum. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. E qualquer pessoa pode ser alvo, pode ser vítima desse crime, qualquer pessoa. Por isso que ele é um crime comum. E aí, a gente vai chamar esse crime de bicomum, porque tanto o sujeito ativo quanto o passivo podem ser qualquer pessoa. E aí a gente tem um entendimento minoritário, que é do Rogério Greco. Entendimento minoritário. Por quê? Porque ele separa em diferentes. Então ele fala assim, a conjunção carnal exige a heterossexualidade. Eita, português. Ele vai exigir a heterossexualidade. Por quê? Justamente porque tem o órgão reprodutor masculino, o órgão reprodutor feminino, uma mulher e um homem, e nesse fato vai existir a conjunção carnal. Então, ele exige a heterossexualidade. Então, para a conjunção carnal, ele vai falar que é um crime bipróprio, tá? Porque precisa tanto de uma mulher quanto de um homem. Agora, para o ato libidinoso, ele fala que exige tanto a heterossexualidade quanto a homossexualidade, tá? Porque tanto o sujeito ativo pode ser uma mulher ou um homem, quanto o sujeito passivo pode ser uma mulher ou um homem, tá? Então, aí sim, para ato libidinoso, ele é um crime bicomum, tá bom? Vou escrever aqui. Mas esse é um entendimento minoritário, tá bom? O entendimento majoritário é que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tanto o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, tanto para conjunção carnal, quanto para ato libidinoso, sendo um crime bem comum, tá bom? E qual que é a conduta, né, do crime do estupro? O estupro a conduta é o constrangimento, tá? Mais o ato de libidinagem, ok? E aí o constrangimento, ele vai ser mediante violência ou grave ameaça. E aí a gente pensa assim, como que a gente vai classificar uma ameaça como grave? E aí a doutrina fala que não que a gente vai definir a gravidade pela diligência mediana, que é o princípio do homem médio, né? Então, assim, o que é uma ameaça? Você apontar uma arma para uma pessoa? Qualquer pessoa ficaria ameaçada. Então, é o princípio da diligência mediana. O que as pessoas, o homem médio, faria, né? Só que, assim, a gente não pode se basear simplesmente pela diligência mediana, porque é um conceito, querendo ou não, muito subjetivo. Então, a gente, para definir gravidade, a gente usa o conceito do homem médio, né, da diligência mediana, e também a gente faz a análise das circunstâncias no caso concreto, porque a gente vai ter reações diferentes dependendo do horário, dependendo do local. Então, assim, esse constrangimento, essa grave ameaça vai mudar dependendo de horário, do local, qual é a vítima, o que aconteceu. Então, a gente tem que analisar, além da diligência mediana, a análise da circunstância no caso concreto, tá? Então, assim, o constrangimento é mediante violência ou grave ameaça. E aí, e eu coloquei aqui a observação, não basta ser apenas ameaça simples, né? O simples temor. Porque senão isso vai recair simplesmente no artigo 215 do Código Penal, né? Que é a violação sexual mediante fraude.
não basta simplesmente uma ameaça, entendeu? A ameaça por si só, ela não configura estupro, ela vai configurar outro crime, que é o 215, mas não o estupro. Tem que ser uma ameaça grave, ok? E o ato de libidinagem, né? E aí ele faz a interpretação analógica, que a gente não se confunde com analogia, tá? A interpretação analógica que significa que aceita exemplos, tá? O legislador ele não taxou um rol, ele abriu a interpretação para nós pensarmos em exemplos de atos de libidinagem. Mas aí não é qualquer ato de libidinagem que vai ser configurado como estupro, óbvio, né? A gente tem que ter o bom senso aí de pensar que a conjunção carnal tem que ser atos mais graves ou tão graves quanto a conjunção carnal mediante o constrangimento, certo? Então, e não basta ser simplesmente, tá bom? Eu coloquei de novo a ameaça simples, temor, tá bom? E aí, por exemplo, dentro desses atos de libidinagem, a gente entra o sexo oral, sexo anal, tá bom? E deve seguir sempre o parâmetro estabelecido, né, no, dentro do estupro, né? Não é qualquer ato de importunação sexual. E aí, a gente tem uma pergunta que cai muito em concurso também, que é o beijo lascivo pode ser rotulado como ato de libertinagem, libidinagem, né? Caracterizador de crime contra a dignidade sexual? E aí, como a gente define? O beijo lascivo, ele é aquele beijo sensual, né? Com a finalidade de excitar um impulso sexual alheio ou o próprio impulso sexual, tá? E o beijo lascivo, dependendo da situação, do caso concreto, ele pode configurar tanto o artigo 213, quanto o artigo 215A, quanto o artigo 217, né? E aí, essa que é a dúvida. Quando que ele vai caracterizar o artigo 213? Bom, ele vai caracterizar o artigo 213 quando a vítima não vulnerável vítima não vulnerável é ameaçada com grave ameaça ou o sujeito ativo emprega violência sem anuência, né? Sem sua anuência para dar o beijo lascivo. Então, essa é a questão. Então, vai caracterizar beijo lascivo como o artigo 213, que é o estupro, quando a vítima não vulnerável, ou seja, maior de idade, né, é ameaçada com grave ameaça, ou o sujeito ativo emprega violência, né, sem sua anuência, para dar o beijo lascivo, ok? E quando. E aí a gente vai fazer uma observação aqui. O artigo 215A, ele vai falar assim: praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro, tá bom? E aí a vítima não vulnerável, tá? Vítima não vulnerável
tá? E aí vai caracterizar o beijo lascivo no artigo 215 quando o beijo lascivo sem anuência, tá? Da vítima. Só que aí o detalhe, a diferença, sem emprego de violência ou grave ameaça. Ok? Então, assim, a diferença entre o artigo o beijo lascivo no estupro e o beijo lascivo, né, no artigo 215. É a grave ameaça, o emprego de violência ou a grave ameaça. Se não tem emprego de violência ou grave ameaça, o beijo lascivo vai ser considerado artigo 215. Se tiver emprego de grave ameaça ou violência, artigo 213 para vítima não vulnerável, tá bom? Só que, por exemplo, e se o beijo lascivo ele acontece por uma vítima vulnerável? Qual crime que ele vai ser caracterizado? Bom, aí nesse caso, vai caracterizar o estupro de vulnerável. Por quê? O estupro de vulnerável, ele não importa a anuência da vítima, não importa se foi empregado com violência ou grave ameaça, qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal é estupro de vulnerável. Não importa a anuência da vítima e não importa se foi empregado com violência ou grave ameaça, tá bom? E ele tá lá constando no artigo 217A, tá bom? Vou abrir uma pausa aqui para 217A do Código Penal, ok? Eu vou até colocar aqui para vocês, só um momento, né? O próprio código é mais fácil de visualizar. Ó, então a gente vai ler. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, assim, aqui ele não especifica grave ameaça, não especifica a vontade da vítima, né? Diferente do artigo 213, do artigo 215, ok? Então, assim, isso depois vai cair em questões que eu vou colocar aqui para vocês. Não importa a anuência da vítima, não importa emprego de grave violência ou grave ameaça, tá bom? Foi feito com menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável, inclusive o beijo lascivo, inclusive se houver anuência da vítima. Porque a anuência da vítima, nesse caso, é imprescindível. Ai, porque eu namoro uma menina de 13 anos e os pais deixam, né? É uma relação que a gente. Eu sou maior de idade, né? E os pais da menina deixam, tá tudo certo, eles estavam sabendo, não interessa, tá? Para esse caso. A anuência da vítima é completamente dispensável, a anuência dos familiares também é estupro de vulnerável, ok? E aí, a gente vai fazer também outra pergunta. Calma aí. E aí, a gente vai fazer aqui outra pergunta. O crime de estupro exige contato físico entre os sujeitos? Para se configurar o crime de estupro, ele vai exigir o contato físico? Faz sentido pensar, né, nessa pergunta. O que está exigindo ali?
ato libidinoso, está exigindo ali a conjunção carnal, né? Que são todos atos físicos. E aqui a gente tem a figura do estupro virtual. E sim, gente, é plenamente possível ocorrer o estupro virtual, tá? Então, por exemplo, se a vítima foi obrigada a se despir numa videochamada e a realizar em si mesma o ato libidinoso. Isso é um estupro sem contato. Então, tá caracterizado aí o estupro virtual, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o exemplo, tá? Exemplo. A vítima, por meio de vídeo chamada, é obrigada a se despir e a realizar em si mesmo ato libidinoso. Segurado o estupro. Ok? Ponto de exclamação. É plenamente possível. Ok? E o estupro, gente, ele é. A voluntariedade dele é o dolo, tá bom? O dolo é a intenção, tá? Do agente. Então, por exemplo, o agente, se ele não tem a intenção, por exemplo, se ele estupra uma pessoa porque ele detém o desejo de vingança ou ele quer corrigir uma pessoa, tá configurado dolo nesse caso? Ou ele precisa chegar aos finalmente, né? Não, então, assim, o estupro ele não exige a finalidade de satisfazer a própria lascívia. Porque você pode estuprar uma pessoa porque você quer vingança, porque você não, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, o autor quer corrigir a vítima, quer punir a vítima. Inclusive, a punição ela é uma causa, né? O estupro corretivo é uma causa de aumento de pena, tá? Que tá lá no artigo 226 do Código Penal, se não me engano. Deixa eu confirmar. É, isso aí mesmo, no artigo 226 do Código Penal, que é o estupro corretivo. Inclusive, é uma causa de aumento de pena. Então, assim, o tipo penal, ele não exige, tá, a satisfação da própria lascívia. O tipo não exige a satisfação da própria lascívia. Basta apenas, né? Apenas a vontade, né? A prática efetiva, né? Efetiva dos atos. Né? Ele é um delito material, estupro. Basta apenas a prática efetiva. Então, ó, o tipo penal não existe a satisfação da própria lascívia. Basta apenas a prática efetiva dos atos, né? É um delito material. Então, essa é a consumação, ok? Inclusive, a forma tentada também é possível, tá? Eu tentei, mas a vítima tentou escapar, eu tentei estuprar, a vítima conseguiu me agredir, consegui sair, ou seja, eu não completei a conjunção carnal ou nem o ato libidinoso, entendeu? E por isso que vai ser considerado uma tentativa. Então, é plenamente possível, ok? E aí, a gente tem outra pergunta. E se, por exemplo,
no mesmo contexto, na mesma situação, eu praticar ato libidinoso e a conjunção carnal na vítima. Isso vai considerar como um crime, essa pluralidade de atos vai considerar como um crime plural? E aí, eu vou colocar essa questão, tá bom? A prática da conjunção carnal seguida de atos libidinosos gera pluralidade de crimes? Então, vai acontecer mais de 2 crimes nesse caso? Porque se eu estou praticando ato libidinoso depois da conjunção carnal, vão ser aí 2 estupros? Bom, gente, entende-se que não, tá bom? Se acontecer, no mesmo caso, acontecer essas duas ocorrências, então vai ser considerado um crime só de estupro. Só que, por exemplo, em um dia eu faço ato libidinoso, uma conjunção carnal, aí sim vai ser o concurso de crimes, ok? Mas dentro de uma mesma situação fática, de um mesmo contexto, vai ser considerado um crime só, tá bom? Então, vou colocar aqui, prevalece que a pluralidade de atos em um mesmo contexto fático não desnatura a unidade do crime. Aí eu vou colocar, o crime continua sendo um só. Mas, nossa, Samara, você vai perguntar, nossa, Samara, mas o que aconteceu foi um absurdo. Não pode ser um crime só. E nesse caso, o juiz ele pode sim analisar que aconteceu esses 2 atos para aumentar a pena dele numa questão na primeira fase da dosimetria da pena como uma circunstância, né, circunstâncias judiciais. Então, assim, o juiz ele pode aumentar a pena no caso de estupro no caso da dosimetria da pena, tá bom? Então, eu vou colocar aqui essa informação também. Lá no artigo 259 do Código Penal, tá bom? Se houver, o juiz irá considerar como uma circunstância do crime na fase da dosimetria, na primeira fase, né, da dosimetria da pena. Que está lá no artigo 205, no artigo 59 do Código Penal. Primeira fase. Ok? E aí, gente, eu tenho um caso, né, que, assim, ele não é bem tipificado, né, não existe uma tipificação para esse caso, nossa, trouxe difícil, mas eu trouxe a título de curiosidade, tá bom? Que é o stealing. Steal, o que é? É quando você retira o preservativo durante o sexo sem o consentimento da vítima. Ok?
E aí, o que acontece? Essa prática, como você vai tipificar ela? Será que ela vai ser considerada estupro? Será que ela vai ser considerada estupro de vulnerável até? Será que ela vai ser considerada o artigo 215? E aí? Se ela vai ser considerada uma importunação sexual, uma violação sexual mediante fraude? Como tipificar essa prática? Fácil. A solução que a gente encontra é assim: se a vítima não percebe que o autor retirou o artigo, a gente vai tipificar ele no artigo 215. Eu até vou colocar aqui, eu esqueci de colocar. Esse é o artigo 215, tá bom? Então, ele fala assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Nesse caso, é o que ocorre, porque ele, no ato da relação sexual, retirou o preservativo sem a vítima, né, saber o que estava acontecendo, sem dificultar a livre manifestação de vontade dela, certo? Agora, e se a vítima ela percebe o que aconteceu e tenta, de alguma forma, evitar, né, que aconteça? O que ela vai fazer? Então, se a vítima percebe e tenta evitar ou tentar revidar, né, evitar, revidar, e não consegue que ele realize o ato nesse preservativo. Então, nesse caso, vai ser considerada estupro, artigo 213 do CP. Ok? Porque se ela tenta evitar ou percebe, tenta evitar e não consegue, isso significa também uma grave ameaça, tá? Então aí vai ser tipificado dentro do artigo como estupro, ok? E aí a gente tem que prestar atenção também nas qualificadoras. Vamos voltar lá. Ó, parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, tá? A pena vai ser reclusão de 8 a 12 anos, aumenta, porque a pena base, né, do estupro simples é de 6 a 10. Então, aqui você qualifica, né, o estupro. Você também qualifica o estupro se da conduta resulta morte, ok? E aí é o caso do pretor doloso aqui, que normalmente a intenção do cara é estuprar, mas o resultado acaba sendo culposo, né? Que é a morte. Então, aqui a gente configura aqui um estupro seguido de morte como um crime pré-doloso. Ok? E aí, então, a vítima menor de 18 ou maior de 14 anos, ou se resulta lesão corporal de natureza grave. E aí, lembrando que a classificação de grave, gravíssima, a classificação de gravíssima é uma classificação doutrinária. Então, quando você vai olhar o artigo 129 do Código Penal, tanto o parágrafo 1 quanto o parágrafo 2 e 2, você não vai olhar o gravíssimo, né? Não vai ter uma classificação doutrinária. Então, assim, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, tá bom?
eu sempre tenho que prestar muita atenção na lesão corporal, porque isso, querendo ou não, sempre, assim, eu falo pessoalmente, isso sempre acaba me atrapalhando. Porque eu olho lá, quando você olha no texto e não tá gravíssima, nossa, me dá um bug na cabeça, confesso. Então, assim, lembrando que o gravíssimo, a classificação de lesão corporal gravíssima, que é uma classificação doutrinária, não vai estar lá no artigo 129 do Código Penal, mas é de natureza grave ou gravíssima, ok? Então, assim, se no estupro resulta lesão corporal grave, você vai ter aí a qualificadora. Ou se a vítima, né, o sujeito passivo, é menor de 18 ou maior de 14 anos, ok? E aí a gente tem também o parágrafo segundo, né? Se da conduta resulta a morte, que aí no caso vai ser pré-doloso. Vai ser um crime pré-doloso, ou seja, vai ser com dolo do estupro e com culpa o resultado, morte. Tudo bem? E aí, para fixação do conteúdo, gente, eu preparei algumas questões. São 5 questões de concurso, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Não sei se vai conseguir enxergar certinho, mas eu vou ler e a gente vai tentar resolver, tá bom? Antônio, de 49 anos, manteve numerosas relações sexuais consensuais com Miriam, à época com 13 anos. 13 anos aqui nesse caso é configurado estupro de vulnerável, tá? Porque ela é menor de 14, que tinha experiência sexual anterior durante o namoro entre eles. Antônio tinha conhecimento da idade de Miriam, porque se a pessoa não tem conhecimento, você não pode classificar ela como se ela soubesse, ok? Você tem que, o autor precisa ter conhecimento da idade da vítima, tá? Então, sobre esse caso, a CNL é a afirmativa correta. Antônio cometeu conduta típica, ilícita e culpável. Antônio cometeu conduta ilícita e culpável, mas não típica. Antônio cometeu conduta típica e culpável, mas não ilícita. Antônio cometeu conduta típica e ilícita, mas não culpável. Gente, a resposta certa para essa questão é a resposta A, tá bom? Porque a tipicidade da conduta é evidenciada pela realização, né, do ato sexual com uma pessoa menor de 14 anos, tá? E a ilicitude, nesse caso, decorre da proibição legal expressa, porque tá tipificado. E a culpabilidade é estabelecida pelo conhecimento da idade da vítima por parte do agente. A experiência anterior sexual da vítima ou consentimento do ato, como eu falei, não exclui a ilicitude nem a culpabilidade do agente, conforme a legislação, tá? Então, nesse caso, a resposta certa é a A. O Antônio, ele cometeu conduta típica, ilícita e culpável, ok? E aí, outra questão. Amália, 24 anos, conheceu Luiz, 30 anos, em uma vaquejada. Durante algumas horas, eles ficaram no local conversando e consumindo bebidas alcoólicas. Ao final da festa, Luiz convidou Amália a ir até a casa dele, tendo ela aceitado o convite. Decorrido alguns minutos, já na residência do rapaz, Amália, que estava embriagada, começou a ficar sonolenta e deitou-se no sofá. Luiz, aproveitando-se da situação, despiu a moça e manteve com ela conjunção carnal sem que ela sequer acordasse, pois estava sob efeito do álcool. Assim, à luz da legislação penal vigente, é correto afirmar que a referida situação emolda-se ao seguinte tipo penal. Vamos lá. Esse aqui é uma questão que eu não cheguei aqui a falar nessa aula,
tá? Mas a gente pode abordar ela depois. Mas eu já queria começar a introduzir, tá bom? E ela é uma questão lá do FGV, é uma questão, uma banca que costuma ser um pouco difícil. Quem que é concurseiro de plantão sabe. Tem uma fama de ser difícil, né, a FGV. E assim, nesse caso, tá? Então, os dois, então, não se configura aqui estupro de vulnerável com relação à idade, tá bom? Com relação à idade. Mas olha o que ele vai falar aqui. Ela estava embriagada e começou a ficar sonolenta. Nesse caso, a gente tem que se perguntar, ela tinha condição de se defender dessa situação? Ó, sem que, fala aqui na questão, deixa bem claro, sem ela sequer acordar. E aí, quando você olha lá para o artigo 217, estupro de vulnerável, vai falar assim, no parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem pratica as ações escritas no caput, né, que é ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha necessário discernimento para a prática do auto, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então, aqui nessa questão, você vai perguntar: a Amália, ela tinha condição de oferecer resistência? Não, porque ela estava dormindo, ela estava bêbada, ainda por cima. Então, nesse caso, não é violação sexual mediante fraude, ok? Não é um simples assédio sexual, não vai ser estupro, ok? Porque não faz sentido ser estupro, ok? Porque aqui ele não chegou a oferecer grave ameaça ou violência, tá? Então, a gente não pode tipificar como estupro. A gente tem que ser bem, bem com a visão bem positiva para analisar essas questões. Positiva, eu digo de estar positivado. A gente tem que olhar com uma visão, o que está na lei? O que está escrito? Então, a gente é bem literal, tá? Para resolver essas questões. Então, assim, aqui a resposta certa é a D, é questão de estupro de vulnerável, tá bom? Porque o item D sugere que a situação se enquadra, né, nesse crime. A vítima, ela estava embriagada e, portanto, incapaz, né, de oferecer resistência. Vamos para a próxima questão. Sobre os crimes contra a dignidade sexual, conforme a jurisprudência nos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. A. O princípio da insignificância é aplicável aos crimes contra a dignidade sexual. B. A prática de crime ou contravenção penal contra a dignidade sexual impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. C. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou assistência de relacionamento amoroso ou existência de relacionamento amoroso com o agente. D. A configuração de crime de importunação sexual independe da prova da efetiva importunação da vítima, por se tratar de delito formal. E. É inadmissível aplicar no estupro qualificado pelo concurso de agentes a majorante do estupro coletivo. Gente, então assim, eu não vou analisar as questões uma por uma, tá? Aqui a gente tem que ser rápido. Mas o que eu vou falar? Com relação a A, gente, nada a ver, né? A aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a dignidade sexual. Não faz nem sentido isso aqui. A questão que me parece ser mais correta é a C. Por quê? Realmente, é o que está escrito na lei. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos. E é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Gente, a questão certa é a C, tá bom? É a mesma situação que a gente colocou aqui, ó, na primeira questão. Ó, é a mesma situação. Aqui a questão ela sempre quer tentar pegar a gente que tinha experiência sexual anterior, que ela tinha consentimento dos pais, que eles já eram namorados. Gente, independentemente, tá? Da vontade da vítima, se eles tinham relacionamento, se ela já teve relação sexual anterior, independentemente, é crime de estupro de vulnerável. Conjunção carnal
prática de criminoso com menor de 14 anos. Eu falo, repito, para a gente poder fixar, tá bom? Outra questão, tá? Essa questão do IDECAM, tá bom? Que é para a Guarda Municipal lá da Prefeitura de Fortaleza, tá? Lucas, 25 anos, inicia relacionamento amoroso com Caroline, sua vizinha, sabendo que a menina não havia sequer completado a idade de 13 anos. Com ela mantendo, de forma consentida, atos libidinosos distintos da conjunção carnal. A pedido de Caroline, que evitava a gravidez, o casal jamais manteve cópula vagínica. Não teve a conjunção carnal, né? Nessas circunstâncias. Lucas, gente, pelo amor de Deus. Lucas não praticou qualquer crime, porque os atos foram mantidos com o consentimento da vítima. Claro que não, a gente já viu no artigo 217 que independe do consentimento da vítima. Cansaram de falar. B. Lucas praticou o crime de estupro de vulnerável na forma tentada, pois não chegou a manter conjunção carnal com Carolina. O que tipifica o que é a ilicitude do artigo 217, estupro de vulnerável, independe de manter conjunção carnal. Apenas o ato libidinoso já configura estupro de vulnerável. Então, não é a A, não é a B. Vamos ler. C. Lucas praticou o crime de estupro de vulnerável consumado. É a C. Vamos ler a D. Lucas não praticou o crime porque sua conduta está justificada, na medida em que respeitou os limites impostos por Caroline. Nada a ver, né? Claramente é a questão C, gente, nessa aqui. E aí, por que, gente? O crime, de novo, o crime de estupro de vulnerável se configura com conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente, tá? E aí a pena para esse cara vai ser mesmo de 8 a 15 anos, tá bom? E aí uma última questãozinha aqui para a gente finalizar a aula. Porque a gente começou a aula um pouquinho antes, né? Então, assim, essa é a questão lá de 2017, um pouquinho mais, né, um pouquinho antiga, que é para ser policial militar, tá? Então, assim, considera-se o crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, assinale a alternativa correta, tá? A conduta constranger descrita no tipo penal admite tanto a hipótese que há dissenso da vítima, quanto a hipótese em que a vítima consente com a prática do ato sexual violento. Nada a ver, né? Nada a ver. Como você está falando de a vítima consentir, aí não é estupro, né? Podem ser sujeitos passivos do crime de estupro tanto o homem quanto a mulher. C. A ação penal prevista para o crime de estupro é de iniciativa privada, salvo quando a vítima for menor de 14 anos, caso em que a ação penal será pública e incondicionada. Gente, essa é uma questão que antigamente o crime de estupro ele realmente era de iniciativa privada. Só que houve reforma legislativa e o crime de estupro agora ele é de ação penal pública incondicionada. O que é um crime de ação penal pública incondicionada? É um crime que independe de representação da vítima. Então, por exemplo, há crimes, por exemplo, a ameaça. A ameaça, ela só dá início ao processo se houver representação da vítima. A vítima vai lá na delegacia, vai falar, eu quero representar, ou vai lá no cartório e fala assim, ó, eu quero ver processado esse cara porque ele me ameaçou. E aí o Ministério Público vai olhar a manifestação da vítima no processo e vai dar início à persecução penal, ok? Ao processo, vai denunciar, vai haver, né, a fase, né, de processo. Mas o estupro, ele é independente dessa representação. Então, se é vítima, independente da vontade de representar a vítima, então, se a vítima é estuprada e fala assim, ai,
mas eu não quero ver processado o autor porque eu tenho medo ou por N motivos. Não interessa, porque o Estado, ele quer punir esse cara independentemente da vontade da vítima de representar ou não. Então, prossegue, o Ministério Público vai denunciar, vai ter inquérito, vai ter ação penal, independentemente da vontade da vítima. Então, mesmo se a vítima vir no cartório escrever não quero ver processado, vai dar prosseguimento à ação penal, tá bom? Então, assim, essa é uma questão que precisa estar atenta, porque antes era de iniciativa privada, mas agora não é mais, tá bom? É de iniciativa pública incondicionada, tá? Estupro. Tá, vamos pro D. Se a vítima do estupro é portadora de enfermidades ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, a pena prevista para estupro pelo artigo 315 é aumentada de 1/3 até a metade. Nada a ver, né? Isso não é estupro, gente. Esse aqui, a capitulação é artigo 217, não é estupro, não é um caso de aumento, não é um estupro qualificado, não é isso aqui, é o artigo 217 que ele descreveu aqui. Então, não é estupro, ok? É estupro de vulnerável. E a conduta do estupro envolve necessariamente a prática, presta atenção, a conduta do estupro envolve necessariamente a prática de conjunção carnal, razão pela qual a prática de qualquer outro ato libidinoso não consentido pela vítima, mediante emprego de violência, caracteriza o crime de atentado violento ao pudor. Cara, pelo amor de Deus, é só voltar lá no artigo 213 e ler. Tá bem claro. São questões assim, você precisa ler o artigo para fazer. Então, assim, não do estupro envolve necessariamente a prática de conjunção carnal. Claro que não, a gente já viu que a prática de ato libidinoso, sem consentimento da vítima mediante emprego de emprego de violência ou grave ameaça, caracteriza estupro. Não precisa necessariamente ter a conjunção carnal, ok? Então, qual a questão certa nessa atividade? É a B. Podem ser sujeitos passivos do crime de estupro tanto o homem quanto a mulher. Tudo bem? Essa é a questão. Gente, muito obrigada. Essa foi a aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha conseguido passar essa quantidade de assunto de uma forma que dê para entender, que não foi. Que vocês conseguiram tirar proveito dessa aula, mesmo que seja um pouco, tá? Eu prefiro dar a aula desse jeito, escrevendo, formando um arcabouço aqui de conceitos, do que aquele slide fixo, tá bom? Então, assim, vocês podem ficar à vontade para depois. Eu vou tentar passar o material, tá? Disponibilizar meu e-mail. Vou disponibilizar meu e-mail aqui para vocês. Calma aí, só um momento. Esse aqui. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer ponto, observação, falou, nossa, Samara, isso aqui você errou porque a gente está aprendendo junto, né? Eu sou aluna assim como vocês, então a gente está aprendendo junto, está caminhando junto. É, a gente está querendo caminhar junto, então, assim, qualquer coisa, qualquer falar, nossa, Mari, isso aqui você deveria ter ensinado melhor, isso aqui tá errado, já teve outro entendimento. Vocês podem me mandar nesse e-mail, tá bom? Que eu agradeceria muito, ficaria muito feliz, porque afinal a gente quer estar aqui para aprender, a gente está aqui para somar, né? Então, é isso, gente, a aula de hoje, tá? A gente talvez vai seguir na próxima aula com crimes contra a saúde pública, né? E aí a gente vai entrar com a CISNAD, né, que é a lei contra as drogas. E confesso que
crimes contra a incomunicabilidade pública são crimes que a gente vê pouco também. Então, assim, exige sorte para continuar, para tentar aprender esses conceitos todos, que são, para mim também, são novos, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. A gente vai terminar a aula um pouquinho mais cedo, porque a gente começou aí também uns 4 minutinhos mais cedo, tá bom? Muito obrigada para quem está assistindo depois pelo YouTube, tá? E é isso. Tchau, tchau.